Olá, meus queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez cumprimento a todos através da abertura de mais um trimestre. Agora, o último trimestre do ano 2016, onde estudaremos o livro de Jó. Será com certeza uma experiência muito gratificante. Gostaria, antes de iniciarmos essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, o teu carinho por todos nós. Especialmente te agradecemos por escolher temas tão maravilhosos para estudarmos, fortalecendo a nossa fé. Capacita-nos, Senhor, com teu Santo Espírito, nos dando sabedoria para a compreensão e para o exercício pleno da nossa fé. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados. Amém, Senhor. Jó, fortalecendo o coração da igreja. Que maravilha isso aqui, viu? Esse moço, Jó, é uma marca de um testemunho eternizado na história do povo de Deus. Por volta de 1921 a.C., Abraão, aos 75 anos de idade, partiu de Harã, no norte da Mesopotâmia, indo em direção à Palestina, onde, ao atravessar pela Síria, encontrou essa joia rara, Jó. Essa joia humana rara de fé, que se tornou automaticamente o primeiro registro bíblico da fé abraâmica. A mesma fé que Abraão viveu, insinuando claramente que este moço se tornou um discípulo de Abraão, porque muito tempo mais tarde é que ele foi, obviamente, se tornar esse homem relatado nos escritos de Moisés. Os relatos do sofrimento de Jó, quando aconteceram, provavelmente ele já deveria estar com cerca de 40 anos de idade. Ele era 35 anos mais jovem que Abraão. Abrindo então o primeiro tema desse trimestre, o fim. João 11, 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Uma revelação fantástica, proferida lá no cemitério, 4 dias depois do sepultamento de Lázaro, onde Cristo apontou para aquele sepulcro e disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Nessa cena, ele divulga esta revelação. Se observarmos algo também que foi dito por ele lá em Apocalipse capítulo 22, do verso 13 ao 15, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Veja, meus amados, por livre escolha, decidimos entrar ou não pelas portas da cidade, pela porta da graça, e encontrarmos a vida em seu verdadeiro e único sentido, que é eterna. Mas de fora dessa graça, de fora dessa cidade, de fato, só o fim. É só essa vidinha passageira igual um orvalho
e nada mais que isso. O resto, extinção. Jó escolheu entrar pela porta da graça, pela porta da fé, e se tornou um testemunho eternizado. Tudo aquilo que ele viveu e ensinou, no exemplo da verdadeira fé. Felizes para sempre? Segundo tema. Olha, a vida de Jó foi uma vida cheia de altos e baixos, como de qualquer outro. Só que a dele, em especial, como de alguns outros Jós da história da humanidade, que até hoje aparece um daqui e outro dali, no caso de Jó, teve uns destaques contundentes. Umas anomalias incríveis que se explicam por si ao longo do contexto das Escrituras Sagradas. Só no livro de Jó dificilmente conseguiríamos absorver toda a orientação. Jó, segundo o contexto aqui da lição, teria vivido, depois desse sofrimento dele, todinho que ele passou, mais 140 anos. Curiosamente, eu gostaria de destacar uns pontos patriarcais verdadeiramente muito curiosos aqui. Veja que Sem, o primogênito de Noé, que passou pelo dilúvio, nós sabemos que ele viveu 600 anos. Ele nasceu em 2448 a.C. Passou em 2350 pelo dilúvio e foi morrer em 1848 a.C. Abraão nasceu em 1996 a.C. e morreu em 1821 a.C., aos 175 anos de idade. Jó nasceu em 1961 a.C., morreu em 1891 a.C., aos 180 anos de idade. Olha a curiosidade. O cativeiro egípcio, que começou em 1876 a.C. e foi até o ano de 1446 a.C., durou 430 anos. Quando Sem morreu, já tinha 28 anos de cativeiro egípcio. Quando Abraão morreu, tinha 55 anos de cativeiro egípcio. Quando Jó morreu, tinha 95 anos de cativeiro egípcio. O período de governo de José foi entre 1720 a 1690 a.C., ou seja, 61 anos após a morte de Jó. Sem, Abraão e Jó não viveram no Egito. Viveram na Palestina, Jó na Síria. E morreram lá nas suas terras. A descendência de Abraão, já então vivendo no Egito, foi cativa. O povo hebreu ficou 430 anos no Egito. 30 anos foi a trégua de cativeiro que teve, que foi justamente no governo de José. Moisés nasceria 255 anos após a morte de Jó, em 1526 a.C. E aos 26 anos de idade, por volta de 1500 anos antes de Cristo, ele escreveu o livro de Gênesis e o livro de Jó. O livro de Gênesis, parte do Pentateuco. O livro de Jó, não. E outros salmos também que ele escreveu que não faz parte do Pentateuco. Mas são curiosidades muito interessantes. Que Deus fez um pacto com o seu povo e saiu arrastando gente sobre a face da terra, conclamando e convidando pessoas para divulgar a fé genuína que leva o mortal à imortalidade, que está embutida exatamente em Cristo. Felizes para sempre? Você decide. Se descansar em Cristo, ressuscitará. Se não descansar em Cristo, vai ressuscitar, mas para ser exterminado, não para viver a vida eterna, como é o caso do descanso de Jó, de Abraão
de Moisés, de Elias, de João Batista e quantos outros. Final infeliz. Só de vivermos neste mundo já possuímos em nossa genética os traços da dor. Se olharmos a experiência de alguns personagens bíblicos, como Abel, Urias, Eli, Rei Josias, João Batista, Estevão, dentre muitos outros, que morreram. E morreram de forma infeliz. Por sinal, não foi o fim para esses homens, mesmo tendo sido mártires. Esses são personagens integrantes da redenção, apesar de um final mortal infeliz. Eles descansaram como vitoriosos na fé. Homens que tombaram como mártires, mas uma exposição ambulante de uma grande fé para o sustento histórico das colunas de nossa fé, registrado nos escritos sagrados, para que façamos os registros das páginas de nossas vidas. Pense nisso, meus amados. Você, eu, cada um de nós, escolhemos a verdadeira felicidade, que descansa na esperança da vida eterna. Não importa como concluímos a nossa história aqui em cima da terra, se feliz, se infeliz, o importante é que fechemos, selemos o livro de nossa vida com a experiência da salvação. O resto é resto. Daí podemos contar com a felicidade eterna. Quarto tema, restauração parcial. O que temos relatado em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, aplicando a Jó e a nós: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, e também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Olha que, tanto aplicando a Jó como a nós, essa mensagem encaixa como uma luva. Neste velho mundo mortal, toda restauração humana é parcial. Só o investimento nas coisas do reino é eterno. Ali não tem perda. Ali ninguém perde de investir. Mas neste mundo, tudo é parcial. Tudo é pelas metades. Nós somos como orvalho e não temos nenhuma noção da hora de todos nós, do momento em que qualquer um de nós seremos convidados a encerrar as atividades. E estaremos internados no sono da morte, aguardando Jesus voltar para ressurgir e mergulharmos definitivamente na eternidade. E isso, é claro, se como membros da raça caída, decidimos fazer parte da raça eleita. Se descansarmos como membros da raça eleita, ele vem para buscar os seus que ele elegeu e nos devolverá a vida eterna. E como tudo que Deus faz é eterno, e eu, o Senhor, não mudo, nós estaremos de fato vivendo conforme o propósito original de Deus, o projeto original de Deus com a criação. Só seremos descartados e teremos que contentar com o parcial da vida se não aceitarmos o convite de fazermos parte da raça eleita. Jó aceitou fazer parte. Abraão, quantos e quantos personagens bíblicos. E eu e você continuamos hoje como os atuais personagens bíblicos do livro escrito, da palavra viva, do Deus vivo diante do mundo ao nosso redor. Quinto tema, o último reino. O sono da morte. O sono da morte ou a esperança da ressurreição? Qual é o último reino para você?
Pense nisso. Jó, como todos os personagens da Bíblia, morreram, desceram ao sono da morte. Sabemos que tem uma multidão de perdidos, mas tem uma multidão de salvos, como Jó é contado entre eles. Eu e você estamos diante da mesma situação. E eu pergunto, o que você escolhe? O último reino ou o reino eterno? Porque nós, mortais, tudo que está nesse mundo condenado é mortal. Tudo é último. A nossa chance é hoje, é agora. Não é jogar para amanhã. Agora, se investirmos no reino celeste, nos bancos celestes, lá não tem erro. Lá, conectados com esse reino, estaremos crescendo, enriquecendo na fé diariamente. E cumpriremos a nossa missão com êxito como membros da raça eleita. E não como membros simplesmente de uma raça caída. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. A ressurreição e a vida. Sexto tema. Estudando Jó, capítulo 14, o verso 14, olha o que temos ali. Morrendo o homem, acaso tornará a viver? E ele pergunta, e ele mesmo responde, todos os dias da minha vida esperaria eu, até que viesse a minha mudança. Olha só, meus amados. E olha o que ele falou lá no capítulo 19, versos 25 e 26. Eu sei que o meu Redentor vive, e com esses meus rins eu verei ele. Mesmo depois que a minha pele tiver dissolvido debaixo da terra. Jó tinha certeza da ressurreição. Eu não sei, não podemos afirmar se ele é um dos patriarcas, juntamente com Abraão, dentre outros, que ressuscitou naquela ressurreição especial de São Mateus 27, 51 ou 53. Eu não sei se ele ressuscitou naquela ressurreição. Mas se ressuscitou, está lá. Quem sabe um daqueles 12 anciãos lá de Apocalipse. Sabe, meus amados? Independente se ele está descansando ou se ele ressuscitou naquela multidão, ele acreditou na ressurreição. E com certeza é contado entre os vitoriosos da fé, que participará ou participa da eternidade. Pense nisso, meu amado irmão. Porque ele foi um exemplo, como Abraão, como muitos outros foram exemplos, inspirados, confirmados no exemplo maior do Filho do Deus vivo. E hoje podemos respirar exemplos maravilhosos desse gênero. Outros que respiraram o cristianismo a tal ponto de terem depositado as suas vidas como mártires na história do cristianismo e tendo se tornado vitoriosos na história do grande conflito entre o bem e o mal. Jesus, mais tarde, disse, endossando a crença de Jó, lá 4 dias, como eu disse antes, depois do velório de Lázaro, lá dentro do cemitério, com a pedra ainda na boca do sepulcro, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Essas palavras endossam de forma maravilhosa a crença que Jó expressou nos escritos de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Sétimo tema, a redenção, uma fonte de ensinos eternos. O que está citado em Advent Heavyway and Sabbath Herald, de 9 de março de 1886. Aqui diz o seguinte,
a multidão de remidos percorrerá um mundo após o outro. E grande parte de seu tempo será empregada em perscrutar os mistérios da redenção. E por toda a extensão da eternidade, esse assunto estará constantemente se desdobrando à sua mente. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado e minha amada irmã. Que na eternidade façamos parte desses alunos contados entre os salvos, que estará eternamente estudando o maior fruto do amor de Deus, o plano da redenção. Que Deus abençoe a mim, a você e aos nossos lares. Santo Deus, permita-nos, Senhor, pela Tua graça, sermos vitoriosos. Capacita-nos para isso, fortaleça a nossa fé e conduz os nossos passos. E que naquele grande dia, nós e os nossos lares, representados sem faltar ninguém, Senhor, possam ser contados entre os remidos. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.